Olá, meninas! Não sei por que eu demorei tanto a gravar esse vídeo, porque assim, as duas perguntas que eu mais ouço são: Marina, qual é o melhor carrinho para eu comprar? Ou então, esse carrinho que você comprou é bom mesmo? E a resposta é muito simples: vai depender, querida. Ele vai depender totalmente do seu estilo de vida. Na verdade, é um pouco complicado você falar de estilo de vida antes de ter filho e depois de ter filho. Mas assim, algumas coisas não mudam muito. Se você não é uma pessoa que malha muito, você provavelmente não vai começar a correr com o seu carrinho de bebê depois de bebê nascido. E se você não é uma pessoa que viaja muito, você muito provavelmente não vai começar a viajar com uma criança no colo. Então assim, eu vou tentar te ajudar nesse assunto tão abstrato, falando a diferença dos carrinhos, para que você pelo menos tenha uma luz na hora de você escolher o seu. Geralmente, o primeiro carrinho que a gente tem, se a gente acaba comprando mais de um, como é o meu caso, é um carrinho bem grande, bem trambolho. Geralmente o motivo para você comprar um carrinho maior é porque eles são muito confortáveis, eles acolhem melhor do sol, passam melhor em buracos. O meu Queen tem pneu com câmara, não tem lugar que aquele bichinho não passe, eu desço escada segurando o carrinho. Esses carrinhos maiores também são muito fáceis de manobrar. Eles aceitam que você dê uma corrida com o carrinho, com o bebê, principalmente aqueles de 3 rodas, que você trava a roda da frente, você consegue sair correndo, levando o carrinho sem problema. E a maioria deles aceita um bebê desde recém-nascido, ou pelo menos acopla um bebê conforto para que ele vire um travel system, que é quando você tira o bebê conforto do carrinho e coloca no carro sem tirar o bebê de dentro. Maravilha, né? Esse é o carrinho perfeito. Por isso que você deveria comprar um carrinho grande. Não necessariamente. Os carrinhos grandes, apesar de terem muitas vantagens, também têm muitas desvantagens. Como, por exemplo, a primeira delas, principal, é o peso. O meu Queen tem 14 quilos. Então, assim, não é uma coisa muito fácil de você colocar do chão para o carro. Ele não fecha em uma parte só. Então você tem que tirar as partes, a não ser que ele esteja numa posição muito certinha para poder fechar. E dependendo do seu carro, ele não vai caber. Guardar dentro de casa também é um problema. Eu não tenho um espaço onde eu consiga guardar ele dobrado, decente. A minha sorte é que eu tenho uma varanda. Mas eu achei ele maravilhoso pro meu estilo de vida, principalmente nos primeiros meses do Dante. Porque é aquele carrinho ideal para uma pessoa que gosta de sair para andar na calçada, aquela calçada esburacada, com desnível, que a gente já conhece muito bem, calçada brasileira. Uma pessoa que gosta de ir em parque, que vai à praia, que vai na grama, que vai passar em cima de raízes. O meu faz isso tudo. Sempre levei pra praia, levei pro parquinho, não tive problema algum com ele. Eu faço muita compra também no mercado que tem aqui frente de casa. Então ele tem um cestão bem grandão, coloco as compras ali embaixo. Eu também não sou uma pessoa assim que a gente possa dizer delicada com seus bens pessoais. Então assim, o bichinho é resistente. E tem o segundo tipo de carrinho, que são os carrinhos leves, que podem tanto ser os carrinhos de viagem, como é o meu City Tour, que é um carrinho que fecha tipo numa bolsinha, quanto os carrinhos guarda-chuva, que são aqueles que fecham, ficam fininhos, porém ficam bem compridos. A super vantagem desses carrinhos é que eles são muito leves, então assim, eles são muito fáceis de carregar para qualquer lugar. O meu City Tour fica sempre no carro, então eu tô sempre assim no lugar que eu preciso. É só abrir a mala, ele não ocupa espaço algum ali dentro. A sensação é que eu tô carregando, sei lá, uma mochilinha. O City Tour é um dos que entram no avião com você, então você não precisa deixar os caras jogando pra tudo quanto é lugar. Se for um guarda-chuva, você consegue guardar até atrás da porta, de tão levinho que ele é. Não vai ocupar espaço, você guarda debaixo da cama, num lugar bem tranquilo na sua casa. Mas esse tamanho e peso reduzidos vem com um preço. Eles geralmente não têm a quantidade de itens maneiros que os carrinhos grandes têm. Então, geralmente, eles não reclinam por completo. E a grande maioria não aceita também bebê conforto acoplado. Então, esses carrinhos mais leves geralmente são indicados a partir de 6 meses, na maioria, tá? Eles são bem menos resistentes, então umas pancadas podem acabar quebrando o seu carrinho. As rodinhas, eu acho que é a pior parte, assim, na comparação com os carrinhos grandes. Porque geralmente são rodinhas de plástico duro, tipo rodinha de brinquedo, né? Então, qualquer buraco trava a gente na rua. Se tiver um degrau, já é mais difícil de descer calçada, subir calçada. Não é uma tarefa tão fácil. Mas ele atende muito bem a um outro estilo de vida. De uma pessoa que não sai com tanta frequência assim de casa
então acaba deixando o carrinho muito guardado ou deixa na mala do carro, lugares assim que você não pode ocupar muito espaço. Pessoas que frequentam muito, por exemplo, shopping ou aeroportos que tem o piso liso. Você não precisa de rodões, você só precisa de uma rodinha. Ou pessoas que usam transporte público com frequência e acabam tendo que ou fechar e abrir esse carrinho com muita frequência, ou mesmo se for, por exemplo, um metrô, você ter que empurrar dentro do metrô um carrinho gigante, fica um pouco mais difícil. Ou até mesmo porque seu carrinho de recém-nascido ficou grande demais e agora que seu bebê é maiorzinho, você não precisa carregar nem tanto peso, nem deitar por completo, você não precisa de todas as tecnologias que um carrinho grande te oferece. Para o meu estilo de vida foi um pouco difícil escolher um carrinho que fizesse tudo que eu queria fazer. Então no início foi sensacional ter um carrinho grande, porque era exatamente o que eu fazia. Ia pra pracinha tomar sol, andava na rua esburacada, andava pouco de carro, não ia tanto assim a shopping e tal, eu era mais próximo de casa mesmo. Então, nossa, meu Queenie aguentou bem. E daí a gente começou a crescer, eu voltei a viajar, coisa que eu já fazia antes, e não dá pra viajar com esse carrinho gigante, você precisa de 2 pessoas pra carregar, segurar a criança, fechar o carrinho e tal. Eu fiz umas viagens sozinha, então eu precisei comprar um carrinho mais leve, que eu achei que só fosse ser carrinho de viagem. Teve gente que teve audácia de me criticar, que rica, tem um carrinho só para viajar. Mas no final das contas, ele é meu carrinho de apoio, ele fica sempre no meu carro. Eu carrego quando eu vou no mercado, quando eu vou no shopping, quando eu vou fazer umas coisas mais leves assim. Mas eu não me livrei do meu grandão, porque o meu grandão me serve muito bem quando eu vou no mercado aqui perto de casa, quando a gente vai na pracinha, ou fazer umas coisinhas assim que precisa de um carrinho mais forte. Então eu vou te dar assim, um questionário para você se fazer e fazer também para a vendedora na hora que você for comprar o seu carrinho, para resolver qual que seria o melhor para o seu estilo de vida. Às vezes a gente fica tentado a comprar um carrinho, talvez porque está muito mais barato do que os outros, ou então porque ele é lindo, maravilhoso e rosa choque. Mas se você seguir certinho essas perguntas que eu vou te fazer, tenho certeza que você não vai se arrepender depois. Então a primeira foi a que eu mais comentei aqui, é estilo de vida. Você sai muito ao ar livre? Você não, fica muito em shopping. Você vai pegar transporte público? Você tem carro? Você consegue carregar um carrinho pesado? São perguntas muito importantes para serem feitas e que eu sei que é a mais difícil de responder, porque a gente não sabe como vai ser a nossa vida depois que o bebê vier, mas tenta responder na sua casa para poder, ajudar. Mas se você pensar um pouquinho, eu acho que dá sim para ter uma boa projeção e não comprar um carrinho ou grande à toa ou pequeno e nunca conseguir usar, já que não combina com o seu estilo de vida. A segunda pergunta que você deve se fazer é: você pretende usar um bebê conforto com esse carrinho? É muito bom usar um bebê conforto. Eu usei no Dudante, pretendo usar agora de novo, porque você não precisa acordar a criança se ela estiver dormindo no meio do passeio e você quiser usar o bebê conforto no carro. O que você faz? Você só solta o bebê conforto do carrinho e coloca no carro. Se tiver uma base no seu carro, então melhor ainda. Você não precisa fazer esforço nenhum, é só um cliquezinho e tá tudo certo. Mas tem 2 coisas muito importantes que você tem que pensar se você escolher esse tipo de sistema para você. A primeira é que você vai gastar com o bebê conforto agora e daqui mais ou menos um ano você vai gastar com uma cadeirinha de carro também. Porque por volta de um ano os bebês começam a ficar grandes demais para esse bebê conforto. Mas eles não podem ir no colo, precisam de uma cadeirinha, você vai ter que comprar. A outra coisa que você tem que se perguntar é: o bebê conforto que você herdou de alguém ou o lindo, maravilhoso que você acabou de ver na loja, ele acopla no seu carrinho? Porque senão não faz muito sentido você comprar um bebê conforto só para ficar no carro, né? Verifique muito bem, porque alguns carrinhos acoplam sim bebê conforto, porém só acoplam se tiver um adaptador especial e que muitas vezes é um adaptador diferente para cada marca de bebê conforto que você for comprar, entende? Então pergunte muito bem ao vendedor se aquele carrinho aceita aquele bebê conforto e se aquele adaptador que você está levando serve para unir essas 2 peças. Geralmente é mais fácil quando a gente compra um bebê conforto da mesma marca do carrinho, mas às vezes não é possível porque está muito caro esse bebê conforto, ou não tem, ou você gosta mais da outra marca. Então dá uma verificada, porque muitos carrinhos aceitam uma enorme quantidade de bebê confortos hoje em dia. A terceira pergunta é: você pretende ter outro filho
em mais ou menos assim, uns 3 anos, quando o primeiro ainda vai estar precisando do carrinho e você arranja logo um segundo? Sinceramente, eu me arrependo de não ter feito essa pergunta quando eu comprei o carrinho do Dante. Porque tem um modelo semelhante, que é o Baby Jogger Select, que custava na época, se eu não me engano, $150 a mais. Mas eu falei, eu vou comprar esse carrinho, $150 a mais? Claro que não. Mas esse tal desse carrinho vira praticamente um camburão para criança. Você compra um assento separado e só clica o assento na frente, fazendo virar um carrinho de gêmeos, ou carrinho de 2 crianças de tamanhos diferentes. Ou se por acaso o bebê maior já for muito grande, ele já não precisa sentar num assento diferente, o que você pode fazer é colocar o assento original na frente e colocar atrás um bebê conforto. Ou então comprar tipo uma pranchinha que você acopla no carrinho, a criança sobe nessa pranchinha e fica segurando, sabe? Você só vai arrastando a criança. Sim, são muitas possibilidades. Não é só esse no mercado, tem o Upa Baby também, que tem um sistema semelhante, mas que talvez seja interessante. Tipo, hoje que eu vou ter um segundo, eu já tô pensando se eu não vou trocar para um carrinho de gêmeos, ao invés de eu só comprar um assento. Fiz besteira, viu? Então dá uma perguntada pro seu vendedor se não existe essa possibilidade, principalmente dessa pranchinha de colocar atrás. Tem umas até meio universais, assim, que cabem bastante carrinhos. E aí você, ao invés de comprar um novo carrinho para 2 crianças, se sua criança maior for maiorzinha, já dá para ele ir direitinho, ou sentadinho, ou em pé nessa pranchinha, já te economiza aí umas costas. E tem uns itens que seria muito interessante que você teste quando você for comprar o seu carrinho. Então, por exemplo, a manobrabilidade é uma coisa muito importante. Alguns carrinhos, tipo, que às vezes está com um preço muito maneiro, ele é muito difícil de fazer curva, ele é muito difícil de andar nos terrenos, ele agarra, as rodinhas são muito vagabundas de plástico. Então, talvez valha a pena você investir um pouquinho só de dinheiro num outro carrinho que tem, assim, outro jogo, sabe, na hora de você empurrar. E lembre-se que o carrinho vazio é super fácil de empurrar. Quando você coloca ali uma criança de 10, 15 quilos, mais um monte de compra pendurada, o negócio começa a ficar um pouquinho difícil. Então peça bastante ajuda na loja para poder ver se aquilo mesmo é o certo para você. Não se esqueça de testar o freio, porque tem alguns freios meio ingratos, que é um freio, por exemplo, você aperta com o pé e você tira levantando assim o pé. Se você tiver de tênis, não tem problema. Se você tiver de chinelo, pode machucar o seu pé se ele for muito duro. Tem uns modelos bem interessantes que tem freio na mão, né, uma alavanquinha que você puxa, e outros que você aperta de um lado, desaperta do outro, ou só aperta e desaperta. Esses são bem mais fáceis da gente usar com qualquer tipo de sapato. Inclusive o freio, uma das reclamações que eu tenho com o meu Queenie, ele é muito duro. Então às vezes eu acho que apertei, mas não apertei, o carrinho sai andando. Ou então eu quero soltar o carrinho e fico lá desesperada apertando o carrinho e ele não solta. Eu não testei antes, viu? Uma pergunta que você nunca se faz, mas que você só descobre depois que você já está usando o carrinho e morrendo de dor nas costas é: o seu carrinho tem uma barra ajustável? A barra é aquele lugar que a gente segura e empurra. Se você tem 1,57 como eu, qualquer carrinho tá bom. Porque assim, é muito tranquilo você ficar com o braço meio levantado. Só que se você tem que abaixar para empurrar o carrinho, meu amor, a história é outra. Eu sinto na pele aqui em casa, porque eu tenho 1,57 e o Rafael tem 1,94. Então o Queenie, né, como eu disse, os carrinhos grandes tem mais coisinhas aí na manga. O Queenie, ele puxa, ele sobe. Então o Rafael empurra tranquilo, nunca reclamou. Agora vai fazer ele empurrar o Baby Jogger. Não empurra de jeito nenhum, porque ele acha muito baixo, dói as costas dele e incomoda. Outra coisa que você tem que se perguntar é qual que é a idade da criança que vai usar esse carrinho. Porque se for uma criança maiorzinha, você não precisa um carrinho que deita por completo, você não precisa um carrinho que aceita recém-nascido. Mas se você está comprando um carrinho para o seu recém-nascido, garanta que ele atende recém-nascido. Porque, por incrível que pareça, depois a gente aprende essas coisas, tem carrinho que não dá, tem carrinho que não deita por completo, tem carrinho que não acopla o bebê conforto. Então, o bebê não fica bem acomodado lá quando é muito pequenininho. Você dá uma olhada antes, a partir de qual idade que é recomendado e também o limite de peso. Se você for comprar também um carrinho para criança maior, uma criança de 2 anos, mas o limite de peso é 15 quilos, não vai durar muita coisa. Presta muita atenção. Antes de sair dessa loja, você testa muito bem o sistema de fechamento do seu carrinho.
se é fácil, se dá para fazer com uma mão só, se fica leve para levantar, se cabe na mala do seu carro. Isso é um detalhe assim, importantíssimo. Carrinhos maiores, não cabem em qualquer mala. Carrinhos guarda-chuva, apesar de serem muito levinhos, eles parecem um cabo de vassoura. Não é muito fácil carregar uma vassoura, por mais leve que ela seja, em qualquer mala de carro. Então tenha isso em mente, anote as medidas e veja se ele cabe no seu carro, se cabe no lugar que você pretende guardar na sua casa e se ele é fácil de desmontar e montar, porque ninguém merece ficar lá berrando com o carrinho, puxando com criança no colo, não dá certo. E por fim, somente por fim, por favor, você priorize detalhes de designer, detalhes de acabamento. Uma sonho tem uma barra com acabamento em couro, rodas cromadas em liga leve, a capota é rosa, dá pra tirar pra lavar. Porta-copo, porque eu vou estar sempre com um cafezinho de Starbucks assim, ó, empurrando meu carrinho. Capa de chuva, tem que ter, porque eu vou sair andando com o bebê na chuva sempre. Eu sei que essas coisas são as que mais enchem os nossos olhos, sabe? Sim, eu preciso de um carrinho que seja dessa cor, eu preciso de um carrinho que tenha esse acessório. Preciso de uma barra para prender o suporte do iPad. Sabe essas coisas assim? Às vezes a gente dá muita prioridade para essas coisas, mas no final das contas acaba empurrando um carrinho difícil de andar nos lugares que a gente anda, ou muito grande, exageradamente, não é aquilo que a gente precisa. Então assim, dá uma olhada nessas coisas anteriores que eu falei e depois você deixa se encantar por esses detalhezinhos lindos e maravilhosos, porque a gente realmente perde ali. Quando é carrinho do primeiro filho, nossa, você que é novo, com todos os detalhes do mundo, assinado pela Rachel, não sei lá das quantas. Geralmente no segundo filho você acaba comprando um usado, todo batido, todo sujo, mas que você ficou sabendo assim que é muito bom, seu amigo usou, você testou, gostou e aprovou. Me diz aí que carrinho que você comprou, se foi boa compra, se foi furada total, para poder ajudar as meninas que estão chegando agora para ver esse vídeo. E muito obrigada por ter assistido, deixa o seu like, segue a gente em todas as redes sociais. Continua por aqui vendo os nossos vídeos que eu faço com tanto carinho. Até o próximo. Beijo!